volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio, e nesse vídeo aqui eu quero atualizar a situação dos salários atrasados no Grêmio. Tem uma informação nova a respeito disso que eu preciso te trazer, e quero falar também sobre o Mandaca e o Arezzo. O Mandaca não vem mais para o Grêmio em 2026, tem uma reviravolta aí, e o Arezzo, ele tá vendido para o Peñarol, mas o Grêmio não recebe toda a grana e não recebe a grana agora dessa venda também. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque você sabe que isso valoriza o trabalho aqui. E já deixo o recado, a Minimal Club é a parceira oficial aqui do canal Repórter Bruno Flores. Esse suéter espetacular aqui é da Minimal Club. A linha de inverno ainda tem algumas peças disponíveis em alguns tamanhos, em algumas cores. Então corre no site, o link está aqui na descrição. Usa o cupom FLORES, que te dá desconto em todos os itens. Qualquer coisa do site tem desconto com o cupom FLORES, até o que já tem desconto. E quanto mais itens você colocar no carrinho, o desconto é progressivo. Então, não perde tempo, aproveita, vai lá no site da Minimal Club, aqui embaixo, que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito com as peças que são diferenciadas. Bora! Salários atrasados no Grêmio. Eu já tinha gravado um vídeo aqui falando, né, sobre a informação que nós tínhamos, eu e Jeremias, a informação que o Marcos Souza da Zero Hora tinha, de que uma parte do salário tinha sido paga e tudo mais, e eu tô voltando para atualizar aqui. Qual foi a informação que eu recebi nas últimas horas? Tô gravando esse vídeo na tarde da terça-feira, 7 de julho de 2026. Sim, houve um pagamento ao grupo de jogadores, mas não há a quitação total do que está atrasado. O Grêmio ainda deve salários aos jogadores. Qual era a situação real até ontem? Até a segunda-feira, 6 de julho, quando houve o pagamento dessa parte, eu já vou explicar. O Grêmio devia 2 meses de salário CLT, que geralmente é 60% do salário de um jogador, do rendimento, né, de um jogador. O Grêmio devia 2 carteiras de trabalho. Um direito de imagem, 1 mês de direito de imagem, isso para todo o grupo de jogadores. E para alguns atletas, luvas e bonificações que tinham que ser pagas aí nos últimos meses. Então, para todo mundo era 2 carteiras CLT e um direito de imagem. Para alguns jogadores, estes valores aí, mais bônus e luvas. O que eu recebi aqui, ontem, na segunda-feira, dia 6, houve o pagamento de metade de uma CLT. Apenas. Metade de uma CLT. Então o Grêmio ainda está devendo aos jogadores uma carteira de trabalho, meia carteira de trabalho, um direito de imagem e, para alguns atletas, luvas e bônus. A informação do Jeremias Werneck é que houve um contato da direção com os jogadores e houve um acordo. Eles já haviam sido comunicados de que eles receberiam esses valores com atraso. O Grêmio já tinha deixado claro aos jogadores que dependia de uma venda para conseguir pagar e que essa venda aconteceria, que é a venda do Vieri. E que o Grêmio, dependendo dessa venda, dependia dessa venda para colocar esses valores em dia. Ou seja, não chegou lá no dia do pagamento e os jogadores não tinham dinheiro. Eles já sabiam que não receberiam o valor em dia. O Grêmio dá um prazo de 10 dias, essa informação também é do Jeremias, o Grêmio dá um prazo de 10 dias para o pagamento desse restante dos valores aos jogadores. Porque em 10 dias a Fiorentina vai pagar a primeira parcela relativa à compra do Vieri. Repito aqui a informação que eu já tinha dividido com vocês. O Grêmio está dizendo que a venda do Vieri para a Fiorentina, o valor total vai ser usado para terminar o ano sem precisar pegar empréstimo. O Grêmio já optou agora por não pegar um empréstimo. O Grêmio preferiu atrasar o salário do que pegar um empréstimo porque evitava os juros. Então, era mais fácil, na visão da direção do Grêmio, atrasar o salário e pegar o dinheiro da venda e pagar os jogadores sem precisar captar os juros do que pegar um empréstimo do banco e não atrasar o salário, mas ter que pagar os juros. Isso sobre salários atrasados, tá? Então o Grêmio ainda tá com uma CLT e meia para trás, o direito de imagem, 1 mês, e mais luvas e bônus para alguns atletas. A venda do Arezzo pode ajudar nisso o Grêmio e o Peñarol oficializar? Não. Vou explicar para vocês. Eu já tinha dividido essa informação, mas eu repito aqui. O Grêmio, nesse ano de 2026, ele fez
o seguinte acordo com o Peñarol lá no início do ano. Eu vou te emprestar o Arezzo até o fim de 2026 e tu me paga $400 mil por esse empréstimo em 2 parcelas. O Grêmio recebeu os $400 mil, mas o Grêmio tem de repassar metade desses 400 mil para o River Plate do Uruguai. Porque quando o Grêmio contratou o Arezzo lá no Granada, o Grêmio não comprou a parte do River. O Grêmio fez foi um acordo. Olha, ao invés de eu comprar o teu percentual, eu trago o Arezzo para cá e repasso metade do que eu for ganhando com ele. Isso foi o acordo do Grêmio quando contratou o Arezzo lá no Granada da Espanha. Então o Grêmio, desses 400 mil que recebeu do Arezzo, tem que repassar 200 mil para o River do Uruguai. Então o Grêmio fica com 200 mil, é o saldo do Grêmio, pelo empréstimo dele agora em 2026. É a mesma coisa que aconteceu ano passado, quando ele também foi emprestado por 400 mil, mas metade do ano, né, de metade de 25 ao fim de 25, o Grêmio também teve que repassar, tanto é que gerou aquele transfer ban no fim do ano. Então o Grêmio recebeu 200 mil ano passado e 200 mil agora pelos 2 empréstimos do Arezzo. E a venda por $3 milhões e 100 mil, ela já estava estipulada no contrato com uma forma de pagamento que é a seguinte: 3 parcelas anuais de $1 milhão e um pouquinho. Ou seja, janeiro de 27, em janeiro de 27, o Grêmio recebe a primeira parcela de $1 milhão e um pouquinho ali de dólares, que é a primeira parcela da compra. Janeiro de 27 é a segunda, mesmo valor. Janeiro de 28, aliás, 27, perdão, janeiro de 27, janeiro de 28 e janeiro de 29. 27, 28 e 29. Em janeiro desses meses, o Grêmio recebe $1 milhão e um pouquinho do Peñarol. E tem que repassar metade de cada uma dessas parcelas ao River Plate do Uruguai. Então, o Grêmio vai levar aí, basicamente, $1 milhão e 600 ou $1,5 milhão na venda do Arezzo, e vai ficar com 200 mil do empréstimo desse ano. Tá? Esse é o negócio que o Grêmio está fazendo pelo Arezzo. O Peñarol tinha cláusulas diferentes para comprar. O Peñarol está comprando o Arezzo agora porque é mais barato para ele, Peñarol. E porque o Peñarol tem esta forma de pagamento em parcelas anuais que eu acabei de dizer aqui. É por isso que o Peñarol está comprando agora. Porque a partir da metade do ano, agora, em julho já mesmo, o Peñarol, ele poderia comprar o Arezzo, mas o Grêmio poderia vender o jogador para outro clube antes. O Peñarol perderia a prioridade e as condições de pagamento já acertadas nessa compra que eu mencionei aqui. Então é por isso que o Peñarol já comprou o jogador agora, e é isso que está acordado entre os dois clubes, e o Grêmio basicamente não vai ver a cor desse dinheiro, né? Porque o que é o dinheiro do empréstimo já entrou, e o que é o dinheiro da compra é só mais para frente, e é pouco dinheiro, assim, não é uma quantia grande, né? E ainda tem que ser dividido. Então é isso. Mandaca, para a gente fechar esse vídeo aqui, tive que me estender para explicar a situação do Arezzo, mas o Mandaca. O Mandaca deu uma entrevista no fim de semana, vocês já viram aí, dizendo que ele não assinou um pré-contrato com o Grêmio. E depois dessa entrevista, eu procurei a direção do Grêmio, e o que eu ouvi de um dirigente muito importante é: sim, existe o pré-contrato, ele está assinado. A entrevista do Mandaca lá foi só para aliviar o ambiente, porque ele vai ficar no Juventude até o fim do ano. E aí eu perguntei para essa pessoa: tá, mas não tem chance de o Mandaca vir agora, então? Vocês não estão trabalhando com uma antecipação da chegada dele? E essa pessoa me disse: não. Ele é jogador do Grêmio a partir de janeiro de 2027. Então o que o Grêmio está fazendo é descartar a possibilidade de chegada antecipada do Mandaca. Vamos lembrar, o Grêmio diz, tá, que não falou com o Juventude para tentar liberação. O Juventude diz que não foi procurado pelo Grêmio. Um dos dirigentes do Juventude disse que o Grêmio não procurou o Juventude, que o Juventude não disse qual é o valor que quer porque não foi procurado, e que ele não está sabendo de um acerto do Mandaca com o Juventude. Cada um está dizendo uma coisa. O que eu posso dizer para vocês aqui, do momento atual dessa história, é isso. O Grêmio está descartando a possibilidade de uma chegada do Mandaca agora. O Grêmio só deve ter o Mandaca no início do ano que vem.
E o Mandaca, nessa mesma entrevista em que ele diz que ele não assinou o pré-contrato com o Grêmio, ele diz assim, olha, eu estava sendo chamado de trair e tal, e não sei o quê, e eu garanto que eu vou continuar correndo com a camisa do Juventude da mesma forma até o fim do ano, independentemente do que aconteça. Ou seja, ele fala, ele poderia só dizer que ele não assinou o pré-contrato, mas é ele quem dá um passo à frente e diz que vai ficar no Juventude até o fim do ano. E agora a direção do Grêmio me disse nos bastidores que ele não vem antecipadamente. Por enquanto, é isso. Eu atualizo se tiverem cenas dos próximos capítulos aí dessa novela toda. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like e fica ligado que a qualquer momento a gente tá de volta por aqui. Valeu!